Olá, 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 sejam bem-vindos ao videocast Viagem, Viagem, o seu mais novo podcast sobre viagem aqui no YouTube. Estamos aqui para falar sobre viagens de modo geral. A gente vai trazer convidados, blogueiros, viajantes profissionais, viajantes, diríamos, anônimos, qualquer tipo de viajante, profissionais da área do turismo, todo mundo para falar sobre tudo, sobre o universo da viagem. Espero que você já se inscreva aqui no nosso canal. A gente está começando aqui nesse projeto, então a tua inscrição, o teu like aqui no vídeo, o seu comentário, o teu compartilhamento é muito importante. E no episódio de hoje, trouxe para vocês aqui o Igor e a Letícia, do Programando a Rota. Eles que estão aí numa jornada, conhecendo vários países, rodando aí basicamente pelo mundo inteiro, dando uma volta pelo mundo. E é um prazer tê-los aqui. Casal, sejam bem-vindos. Igor, já conheço aí há algum tempo. Letícia, acho que é a primeira vez que eu estou conversando com ela. Muito prazer em te conhecer. Fale um pouquinho sobre vocês aí, se apresentem um pouco aí para o nosso público. Muito obrigado pelo convite, Oscar. A gente está muito feliz de estar aqui. E, bom, como já me apresentou, eu sou o Igor. Já conheço o Oscar há algum tempo. Conheci ele através do YouTube, de um vídeo dele da Air China, que ele foi, ou Air China, né? Depende de como você lê. E que ele estava indo para Madrid. E eu tinha aquele mesmo voo no mês seguinte. E aí eu conheci ele lá. E, nossa, foi muito legal que eu comentei lá. Depois a gente começou a conversar no Instagram. Depois eu descobri que ele era mais doido ainda, que ele é corintiano, então piorou. Mas, enfim, estamos muito felizes de estar aqui. Estamos aí, viajando o mundo, como você falou, o mundo inteiro. Agora o continente só falta a Oceania, é o único que a gente ainda não pisou. Mas vocês chegaram lá perto, né? Chegamos pertinho. Chegaram lá pertinho. Bom, vamos lá. Como que vocês se conheceram? Você é de Santos, né, Igor? Letícia também? Sim, a gente é de Santos e a gente não tem essa lembrança de quando a gente se conheceu, porque a gente se conhece desde criança. Então, a gente não sabe o dia que a gente... Oi, meu nome é Letícia, oi, meu nome é Igor. As nossas famílias sempre foram muito próximas e a gente sempre conviveu. Então, para nós, a nossa vida sempre existiu, a Letícia na vida do Igor e o Igor sempre existiu na minha vida. Só que a gente nunca tinha... Assim, a gente era amigos, aqueles amigos assim, oi, tudo bom e tal, e só. Depois de um tempo, quando a gente ficou mais velho, é que a gente se tornou realmente amigo, amizade mesmo. Depois de, sei lá, uns 15 anos para cima, e a gente se tornou, a amizade ficou mais forte. Mais colorida. Mais colorida. Mais colorida. E aí, quando a gente tinha por volta... Eu tinha 20 e o Igor tinha 23. Acho que foi. A gente começou a namorar. E aí... Quando a gente começou a namorar, a gente começou a falar, né? Sobre, e o futuro, como vai ser. E aí que... Aí... Travou para vocês aí? Travou, mas voltou. Tá de volta. Voltou, boa. Então vamos lá, vocês estavam falando sobre o futuro de vocês, né? Exatamente. Isso. A gente começou a pensar na viagem quando a gente decidiu se casar, e aí a gente fez a primeira... A Lê morou 8 anos. Voltamos? Vamos lá. A Lê morou 8 anos no Nordeste, né? Morou 8 anos em Recife. Então, ela teve a oportunidade de conhecer muito o Nordeste. Ela conhece o Nordeste, assim, não diria que todo, porque agora a gente pegou para conhecer o restante, mas ela conhece o Nordeste, assim, no Rio Grande do Norte até Alagoas, ali, ela conhece todas as praias, vamos dizer assim. Uhum. E eu também sempre gostei muito de viajar, e aí, logo que a gente começou a namorar, a gente fez uma viagem para o Nordeste, e a gente ficou, sei lá, 15 dias no Nordeste, 10 dias no Nordeste, e a gente falou, pô, é legal esse negócio de aluga um Airbnb, e eu já estava trabalhando na época, né? Aluga um Airbnb com um Wi-Fi legal, tal, a gente trabalha aqui, de manhã vai lá na praia, depois volta, trabalha mais e tal. Então a gente começou a, pô, quando a gente casar, o que você acha da gente passar umas temporadas em alguns lugares? O que você acha da gente passar, sei lá, um mês em Floripa, depois um mês em Recife, e depois... Só que isso a gente estava com a cabeça de mora em Santos, tem um apartamento em Santos, fecha o apartamento, vai para Floripa, fica em Floripa, volta para Santos, passa, sei lá, mais 2 meses em Santos, depois vai para Recife. E aí a gente começou a amadurecer a ideia, e aí a Lê teve uma ideia em maio de... 2021. Isso.
Porque foi assim, a gente começou a calcular, né? Imagina, você tem um apartamento, só que você mora nele poucos meses no ano. Então, você vai ter um investimento muito alto ali naquele imóvel. E você vai... Aí a gente pensou, então a gente vai ficar em Santos alguns anos, depois a gente vende tudo e vai morar fora. Aí depois a gente pensou, nossa, mas você compra uma coisa, mobília, vende, nossa, você vai perder muito dinheiro. Aí depois, então a gente aluga mobiliado. E a gente começou a pensar. E a gente foi vendo que nenhuma alternativa era boa o suficiente. Só que eu ainda não tinha, assim, uma coragem muito grande de casar e ir embora, né? Imagina. Você mora a vida toda, eu morei a vida toda com os meus pais. O Igor também, mas o Igor é mais bicho solto. E aí, do nada, eu me caso e eu desapareço, assim. Eu vou morar em outro lugar. Até para a família, às vezes, esse choque E aí a gente falou assim, vamos pensar. Então a gente estava uma vez na praia, no calçadão, assim, e o Igor falando, é custoso, né? É custoso, a gente vai, volta e tal, não sei o quê. Falei, e se a gente for direto e não voltar? A gente passa uma temporada de alguns meses. Aí o Igor, gosto da ideia. Aí começou assim, alguns meses. Nesse momento, a gente já tinha definido que a nossa lua de mel ia ser na Grécia. Então, eu lembro que você tinha comentado alguma coisa. Exato, a gente ia para a lua de mel na Grécia, depois voltar e ia tocar nossa vida fazendo as temporadas. E aí a Lê deu a ideia de ir para a Grécia e não voltar. Aí no início eram alguns meses, depois ficou 1 ano, aí depois a gente fez um acordo de 2 anos, porque eu sempre tive aquela coisinha assim, será que eu vou aguentar? Porque eu era muito apegada, ainda sou, aos meus pais, à minha família, minha mãe sempre foi uma pessoa assim de... tudo é uma comemoração. Então, aconteceu uma coisa, vamos comemorar. Todo mundo se ajuda muito. Então, a gente sempre estava muito junto. E aí eu fico pensando, nossa, imagina, eu lá do outro lado vendo tudo isso. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou aguentar? E eu falei para o Igor, no máximo 2 anos. No máximo, não consigo mais do que isso. Só que a gente tem que voltar para o Brasil no meio tempo. E a gente tem feito isso, a gente voltou para o Brasil em 1 ano, a gente foi 2 vezes. Para o Brasil que a gente diz é Santos, né? Que é para Santos. A base. Exato. Para o psicológico sustentar, né? Porque no início foi bem difícil, mas agora, graças a Deus, a gente já lida melhor com isso. Vocês hoje usam bastante a denominação viajantes profissionais, né? Vocês consideram hoje viajantes profissionais ou vocês são nômades que turistam os lugares onde vocês vivem provisoriamente ou temporariamente? Cara, essa palavra viajante profissional, assim, eu sinceramente não sei, porque viajante profissional, assim, o que me faz entender é alguém que ela viaja e vive da viagem. Então, ela vive ali, sei lá, da produção de conteúdo, talvez uma venda de fotos que ela faz durante a viagem. Ela vive especificamente da viagem. Nós não vivemos da viagem. Eu sou engenheiro, a Lê é recrutadora, ela também é artesã, ela faz trabalhos online com a loja dela de artesanato. Eu tenho clientes como engenheiro de software. Então, a gente não vive da viagem. A gente vive... A viagem, ela é um plus da nossa vida, é um estilo de vida. A gente tem a nossa vida normal, assim como existem professores, existem educadores físicos, e eles têm um hobby, sei lá, de talvez ir para a praia. O nosso hobby é viajar, só que a gente vive o nosso hobby, entendeu? O nosso estilo de vida é esse. Então, eu acho que eu me jogo mais pro lado dos nômades digitais ali, que tem talvez uma renda, seja ela qual for, relacionada à viagem ou não, e preferem viver viajando. Porque tem dias assim que a gente não faz nada de viagem. Por exemplo, hoje. Hoje a gente acordou, trabalhou, foi na praia, correu. Agora vocês estão no Maranhão, é isso? A gente está em Fortaleza agora. Fortaleza. E a gente vai sair mais tarde para ir num shopping, assistir um filme e tal. Então é uma vida normal. Só que a gente está... Assim, pode ser que hoje a gente fez isso esse mês aqui, mas 2 meses atrás a gente estava fazendo a mesma coisa na Argentina. Sim. E eu falo para o Igor que eu olho às vezes outros viajantes e eu falo, nossa, gente, imagina, o dia inteiro a pessoa tá turistando, todos os dias, em todos o mês inteiro. O mês inteiro, deve ser louco, a cabeça deve ficar, tipo, com tanta informação. A gente sentiu isso um pouquinho, assim, nos primeiros meses, porque eu acho que como era novo para nós, a gente queria fazer tudo em todos os lugares. Então, a gente chegava em casa exausto, assim, com a cabeça... Não era nem físico, era o mental, de tanta história. Eu falava, nossa, será que a gente vai conseguir lembrar disso no futuro? Porque é tanta coisa. E quando a gente saiu do Brasil, a gente saiu com um planejamento muito amarradinho. Então, a cada 5 dias, a gente estava num país diferente.
Então, isso mudou muito do começo da viagem para cá. Hoje a gente fica 15 dias, um mês em um lugar, depois vai para outro. No começo a gente estava numa febre muito assim de vamos, que a gente tem que conhecer o máximo de coisas e tal. Só que isso desgastou a gente num nível que a gente nunca imaginou que aconteceria. E aí acaba que hoje a gente está com essa vida, como a Lê mesmo falou, é uma vida mais rotineira, uma vida comum, como você tem aí, como, sei lá, nossos pais têm lá em Santos, a gente vive aqui. A diferença é que no mês que vem a gente vive em outro lugar. É assim, né? Eu acho que no imaginário das pessoas, né? Você ser um nômade digital, né? Se trabalhar, passar por vários lugares trabalhando remotamente, assim, deve ter um ar de romantismo. Nossa, que legal não ter uma residência fixa, coisas do tipo, né? Mas para vocês, assim, qual é o charme e o que tem de bom? Vocês falaram aí, né? Poder passar por outros lugares, né? Mas queria também que vocês apontassem o que vocês veem que atrapalha. O que tem? Vocês falariam, por exemplo, isso daqui, como diria o outro, a Globo não mostra. Cara, vamos lá, perrengue chique. Eu acho que uma das coisas que é difícil, assim, da gente viver um mês em cada lugar, a gente passou por isso antes de ontem. A gente vive um mês em cada lugar, então a gente não conhece as cidades que a gente está indo, né? A gente nunca repetiu um destino até agora. Então, em um ano, a gente só está em lugar diferente praticamente todos os meses, até mais do que uma vez por mês a gente muda de lugar. E a gente sempre chega num lugar, a gente não sabe nada daquele lugar. A gente tem uma ideia, assim, mas a gente não sabe as coisas do dia a dia. Como a gente não chega a gente não chega como turista no lugar, a gente chega como uma pessoa que vai ali morar, a gente não fica em hotel na beira da praia. A gente vai para a zona onde são as zonas residenciais e tudo mais. Geralmente a gente tenta ficar ali o mais próximo do centro possível, mas também mais perto de onde realmente os moradores vivem aqui da região. E aí, por exemplo, a gente chegou em Fortaleza, a gente falou, não, vamos fazer uma compra, que a gente sempre, quando a gente chega, a gente faz uma compra grande para nossa casa, porque a gente cozinha, a gente gosta de ter uma alimentação, no mínimo, saudável. E aí a gente, não, vamos aqui, tem aquele supermercado Açaí, né? Vamos no Açaí. Aí a gente foi no Açaí, chegamos lá, não existia Açaí. Eles estavam construindo o Açaí. Então, tipo assim, a gente não conhecer nada da cidade, e isso era muito de noite, era no meio de um cais, assim, tudo escuro e tal. Então, a gente não conhecer nada da cidade faz com que a gente tome na cabeça às vezes. Tipo, eu só queria um mercado. Basicamente era isso. Eu só queria um mercado. Um turista nunca vai procurar um açaí em nenhum lugar, né? Para ele, qualquer express ou qualquer conveniência de posto já vai ser para ele. Aí a gente chegou lá e simplesmente, tipo assim, a gente só queria um mercado para comprar nossas coisas. E aí a gente teve que abrir um mapa lá na maior escuridão, perto do cais daqui de Fortaleza e tal. E aí, tal, não sei o que, e não achar. Então, eu acho que essas coisas, assim, que a gente chega para ter uma vida de residente, só que a gente não sabe as coisas que um residente sabe. Por exemplo, quando a gente morou na Argentina, a gente se bateu muito para entender algumas coisas ali e tal, para achar o melhor mercado, para achar as coisas que são ali, tem um custo melhor e tudo mais. No final, a gente já estava amigo do açougueiro, a gente já era amigo de todo mundo da rua, amigo já sabia onde que lavava roupa, tal, mas acho que uma das dificuldades iniciais quando a gente chega é entender realmente como que funciona a vizinhança onde a gente está. E vocês carregam o quê? O que é a vida carregável de vocês, que vocês transportam por aí? Esse é um assunto muito bom, porque no início, assim, a gente carregava muitas coisas. Quando a gente saiu do Brasil, a gente saiu com 2 malas grandes, assim, abarrotadas de coisa, abarrotadas. Sim. E eu tinha a ideia de que, assim, meu Deus, eu posso precisar e vai que lá não tem. Só que eu nunca tinha feito uma viagem de vida, sabe? Assim, que você não volta. Então eu pensava, tudo pode acontecer, então tem que estar preparado. E eu não pensava, nossa, eu posso comprar lá, né? Lá vai ter também essas coisas. Então a gente saiu com muita coisa. E muita coisa repetida também entre nós. Então, assim, o Igor levava, sei lá, um shampoo grande. Eu levava um também. E a gente não conversou para saber, ó, se tu já tá levando isso, eu não preciso levar. Então, a gente levou muita coisa, que se tornou um peso muito grande na nossa vida. Era um peso de despacho de mala o tempo inteiro, mala que quebra, peso para subir escada. E a gente começou a, assim, pegar ranço das malas, porque não dá para fazer uma viagem curta, rapidinho. Não, era um transporte, porque tem mala, aí não cabe no Uber, aí tem que chamar um Uber diferente. Sim. E aí a gente começou a pensar e nós voltamos para o Brasil em abril, a primeira vez. Saímos em setembro, voltamos em abril.
E aí o Igor falou, vamos fazer o teste de só andar com mala de mão? Vamos ver se a gente consegue. A gente pega um destino, assim, na mesma temperatura, porque esse foi um erro também. A gente ia, assim, uma semana no frio, uma semana no calor, uma semana no meio termo. Então, toda hora a gente precisava de roupas para se adaptar. A gente não fez um cronograma de estações bacana no primeiro momento. Aí a gente foi para a Argentina com uma mala de mão fazer o teste. Era só frio, então não tinha muito para onde correr. E deu muito certo. Sim. Então, hoje o nosso máximo de malas é uma mochila, uma mala de mão e alguns utensílios que a gente leva da nossa mini cozinha. Uhum. Porque quando a gente passa por alguns lugares, não tem, assim, algumas coisas que a gente gosta de usar. Então, a gente fez um mini kit e aí a gente leva. E isso é a nossa bagagem. Nesse mini kit, ele contém, eu vou falar aqui os itens porque são muitos. Contém uma tábua de corte, porque a gente chega em vários Airbnbs e não tem tábua de corte. A gente tem um kit de talher, um para cada um, colher, garfo e faca. O que é um pouco dificultoso viajar com a faca, mas já eu te explico como que a gente faz. Quem mais que a gente tem? Com aqueles pão duros, sabe? Sabe, aqueles espátulas, né? Para mexer as coisas. Uma forma, assadeira e uma cuscuzeira agora, que a gente acabou de comprar. É tudo que a gente tem. E como que a gente fica com a faca, né? Que o Igor falou. Isso que eu ia perguntar. Quando a gente está no Brasil é super fácil, porque o Igor tem despacho gratuito. E aí a gente consegue despachar a mala dele de mão. Sim. E aí vivemos bem assim, a gente manda tudo que não pode pela mala dele. E quando a gente está fora do Brasil, a gente tenta despachar pelo menos essa mala. Ou viajar de ônibus. Viajar de ônibus, que aí de ônibus não tem problema. A gente só precisou uma vez despachar a mala dele, que foi na volta da Argentina, mas a gente estava com uma porrada de coisa também. A gente comprou doce de leite para todo mundo. Vinho. Então, shampoo. Assim, precisava despachar de todo jeito. E aí é assim que a gente faz. Tá. E essa estadia, essa vivência na Argentina, como que foi? Como está o país lá? Em relação à crise... Assim, vocês devem ganhar em reais, né? Não sei, foi vantajoso para vocês esse câmbio? Sim. Você já foi à Argentina, né? Sim. Em que ano que você foi? Da 19. Foi um pouquinho depois que eu fui também. Não sei se você vai lembrar quanto estava o peso. Quando eu fui em 2017, era um peso R$5. Perdão, R$1, 5 pesos. R$1, 5 pesos. Agora, quando a gente chegou na Argentina, R$1 comprava 85. E quando a gente saiu da Argentina, R$1 comprava ali 105, 110. Nossa. E a gente ficou 3 meses lá. Assim, tá uma crise bem forte em questão de inflação. Mas a gente não vê o povo, pelo menos ali na cidade autônoma, né, ali no centro de Buenos Aires, a gente não vê o povo vivendo uma miséria. A gente vê realmente as pessoas curtindo, indo em shopping, gastando e tudo mais. Então a cidade está acontecendo. E eu estou falando de argentinos, né, não de brasileiros que estão indo para lá passear. A gente está falando de argentinos mesmo. Assim, você vai numa terça-feira de tarde, o shopping está entupido de gente, comprando celular, comprando tudo. A gente tem 2 amigos argentinos, eu trabalho com 2 argentinos. E eles ganham em dólar, né? Porque a gente trabalha para os Estados Unidos. Entendi. E assim, eles falam que está muito sofrido e tudo mais, só que algumas pessoas conseguem segurar essa crise de alguma forma, porque quando tem a virada da inflação, porque acho que, sei lá, cada um mês o governo fala, a inflação desse mês foi, sei lá, X. Quando tem a virada da inflação, os produtos acabam ficando muito baratos, comparado ao salário que eles vão receber naquele mês. Então, eles meio que estocam tudo, assim como o Brasil, acho que fazia nos anos 90, né? Que foi aí que surgiu o termo compra do mês. Né? Então, eles estocam muitas coisas e tal. Então, eu acho que o povo ali está aprendendo a lidar com isso. E eles contam que isso é uma rotina da Argentina, né? Que, tipo, assim, já faz, sei lá, uns 30 anos que eles estão nessa. Exatamente. Eles falam que isso aqui... Eles falam, daqui a pouco vai entrar um novo governo que vai ajustar, daqui a pouco ele acontece de novo. E assim vai. Tá. E você falou que foi para a Argentina, né? Não sei se a Letícia já havia ido antes, né? Não. Mudou um pouquinho a sua percepção da cidade como turista e como um semi-morador, digamos assim? Muito, muito demais. Cara, assim, quando eu fui em 2017, eu fui como turista, eu fui muito rápido. Então, eu cheguei na viagem e tal... E eu fiquei hospedado ali na frente do obelisco.
Então, é eu acho que é a zona mais turística de Buenos Aires, talvez, ali a região do Obelisco. E eu tomei vários golpes. Golpe de taxista e golpe do cartão do metrô. Tomei vários golpes, vários golpes. Agora, quando a gente tomou também um golpezinho no cartão do metrô ali, que a gente pagou mais caro do que devia pagar e tal. Mas a gente entendendo mais o preço das coisas de fato, a gente sabia que o cara, também passar na perna, que aí a gente já virava as costas e já saía andando. Mas a gente também usou muito da cidade em outros aspectos, que era um aspecto que eu não tinha visto. A gente aprendeu que Buenos Aires é uma cidade extremamente cultural. Eles investem em festivais, investem em feiras, em shows. Assim, se você for para Buenos Aires, eu te garanto que na semana que você for, vai ter alguma coisa para você fazer. É só você entrar nos perfis aí tem um que chama, se não me engano, é Turistando BA, que ele mostra tudo que vai acontecer em Buenos Aires. Então, assim, tem show de luzes e show no jardim. A gente ficou muito surpreso, porque a gente foi com essa ideia de que o país estava em crise, então a gente achava que a gente ia chegar lá e não ia ter muita coisa. Só que não, assim, a gente foi para orquestra, a gente foi para teatro, a gente foi para show de balé, a gente foi para um evento de luzes lá no jardim. Um evento de luzes que estava lá. Tinha aquela exposição bem famosa do Van Gogh acontecendo também em Buenos Aires. Todos os dias tinha alguma coisa muito interessante e barata. Para a gente era barato, né? Sim. Então, a gente aproveitou muito essa parte da cidade. E eu acho que a maior diferença, eu acho que como moradores, é que a gente tinha acabado de sair de Santos, né? A gente foi direto para lá depois. E em Santos, as coisas são bem elevadas. Se você quer ir para uma orquestra, se você quer ir para um show, você praticamente vai ser o passeio do seu mês. E lá, as pessoas falavam numa naturalidade sobre os eventos que eu ficava, nossa, é muito mais fácil você morar aqui, você vai ter uma vida muito melhor. E tem uns amigos, né, que a gente estava conversando, eles falando, se organizar direitinho dá para ir, todo mundo, não é um bagulho custoso para nós como população. E eu fiquei muito surpresa, porque o acesso à cultura, né? é muito mais fácil do que para nós, assim. Até as coisas acontecendo na rua mesmo, assim, que a gente ia passeando e ia acontecendo e ia vendo gratuitamente. E tem muita coisa gratuita também na cidade. Muita coisa gratuita. A gente chegou a pagar no ingresso de orquestra, eu não lembro quanto é que foi, mas foi algo em torno de, sei lá, R$15, sabe? Foi uns R$10 para nós. Para nós dois, para duas pessoas, dentro do Teatro Colón. Então, assim, foi uma cidade que eu me surpreendi muito, como eu já tinha essa outra visão, de uma cidade, assim, né? A gente morou em 2 lugares, Buenos Aires e Olivos, que é uma cidade, assim, um pouquinho mais ao norte. E também fomos a Tigre, mas fomos só para visitar. E, lá é assim, bonito. Muito bonito. E aí a gente teve essa visão de que, assim, é um lugar que tem muita coisa para você fazer, sendo morado. O cinema, a gente foi no cinema por R$3, sabe? Muito legal. Lá os filmes internacionais lá são dublados ou legendados? A gente assistiu dublado mesmo. Filme dublado. Eu lembro que na Espanha, eu fui no cinema uma vez e lá eles não curtem muito filme legendado, assim. Eles preferem Aqui no Brasil, a gente nem título de filme a gente tem traduzido mais, né? Sim. Lá eles adaptam tudo para o idioma deles, né? Eles não curtem muito essa parada de nome em inglês, essas coisas. 2 vezes. Uma a gente assistiu dublado em espanhol e o outro a gente assistiu em inglês com legenda em espanhol. Isso, exatamente. Ou era o contrário? Não, era isso mesmo, inglês com legenda em espanhol. Que foi bem, assim, a gente ficou assim, bananando, acho que foi pior. Era melhor só ouvir de um idioma só, porque você ouvia, aí você já meio que traduz na sua cabeça o inglês, né? E aí você olha a legenda e você quer entender o que tá em espanhol também, demorou um pouquinho para rodar o filme. E uma coisa que surpreendeu a gente demais lá em Buenos Aires é que, assim, eles têm os títulos do cinema, né? Eles têm filmes ali que são nacionais, eles têm muitos teatros, muitos teatros. Muito cinema de rua também, né? Muito cinema de rua. Hoje nossos cinemas se resumem a shoppings. Né? Shopping. A gente vai pro shopping para poder assistir. E eles têm esses cinemas, e é muito legal, porque você vê o ator lá no filme, lá, quando você tá sentado no cinema, depois você vai tomar um sorvete ali no Fredo, ali na Corrientes, o ator tava lá, tipo, entrando no teatro, sabe? E todo mundo ali tirando foto e tal. Então, eles valorizam muito essa questão cultural e artística na cidade de Buenos Aires. Eu não sei se o país inteiro é assim, mas a cidade de Buenos Aires, eles fortalecem muito isso. A América Latina, né? Apesar dos pesares, né? Eles... todos os problemas sociais que existem, mas essa produção
cultural é riquíssimo, é fortíssimo. Você vai para qualquer país latino-hispânico, né? Aqui eles, né, essa parte da dança, da ópera, do cinema, do teatro, fortíssimo. No Uruguai, Montevidéu, assim, e acessível, né? Não é algo elitista, né? É muito bom isso daí, né? Igor, qual foi a primeira viagem que você fez da vida? Você lembra? Da vida, assim, de criancinha, cara, não tenho... Primeira vez que você lembra, você teve aquele carimbo, estou viajando, você lembra? Eu não lembro do lugar em si, porque, assim, minha família, a gente sempre teve muito hábito de viajar, mas a gente vai falar disso ainda, porque eu tive um jeito de viajar, a Lê teve outro com as nossas famílias, né, com os nossos pais. Eu sempre tive um costume de viajar muito para hotéis. Meus pais sempre gostaram muito de curtir de estruturas. Então, os flashes que eu tenho na minha cabeça é a piscina de um hotel, só que eu não lembro que hotel que era, sabe? Ou um parquinho de um hotel, só que eu não lembro qual hotel que era. Eu acho que o primeiro que eu me lembro, assim, era um hotel chamado Três Poderes, que ficava no interior de São Paulo, que hoje não existe mais, que inclusive meus pais conheciam os donos de tanto que eles iam. Mas a primeira, assim, o que existe até hoje é o Magic City, que fica ali em Suzano. Não sei se você já ouviu falar. Sim, aqui perto. Então, meus pais sempre gostaram muito daquele. É um parque aquático, só que você pode tanto passar o dia, quanto você pode se hospedar no parque aquático, né? E aí a gente já foi algumas vezes, e eu me lembro muito, assim, de falar a viagem e lembrar do lugar. Essa é a minha primeira memória, porque realmente os outros eu não lembro o nome dos hotéis. Mas a gente sempre gostou muito dessa pegada de ir e curtir uma estrutura. E você, Letícia? Já eu é bem o oposto. Meus pais gostavam de ir para praia, natureza, ficar em lugares que você tinha esse contato. Então, na minha infância, eu fui para muitos lugares mesmo. A minha primeira viagem da vida foi para Paranaguá, que também foi para conhecer as praias de lá, enfim, ficar por lá. Mas depois meus pais começaram a investir em longas distâncias, porque eles gostam de viajar de carro. Então a gente, criancinha, já pegava assim 12 horas de viagem de carro. A gente foi para Bonito, no Mato Grosso, a gente foi para o Paraguai, a gente foi para Recife, Nordeste, Bahia. De carro. De carro, e de volta. E era super legal, assim, a gente gostava. Mas meus pais, raras as vezes na vida, a gente ficou num hotel. Raras as vezes. Eu não tenho nenhum. A gente foi para um parque aquático uma vez, mas assim, a gente nunca foi de ficar em piscina, nessas coisas. Sempre praia e viajar. Cachoeira, todas essas coisas, assim. A gente não tinha medo, eu e minha irmã, quando a gente era criança. Hoje a gente tem mais medo. E eu falo até pro Igor, eu tava editando um vídeo pro nosso canal hoje, e eu tava falando assim, não vou nesse brinquedo, porque eu tenho medo. E aí eu falo assim no vídeo, engraçado, quando eu era criança, gente, eu me jogava, eu ia em tudo com meus pais, a gente era tudo doido. Só que eu acho que hoje, eu tenho noção, sabe, do que pode acontecer. Naquela época eu pensava, o que vai acontecer comigo? Nada, eu vou me jogar. Hoje eu fico, não, se der alguma coisa errada, se for eu a escolhida, né, do brinquedo não funcionar. Mas as nossas viagens sempre são para a natureza, assim, sempre. E a primeira viagem que vocês fizeram juntos, qual que foi? Não foi a da Lua de Mel, né? Não, Recife. Foi Recife. Não, foi para Olambra. Foi para Olambra. Mas assim, a gente fez um bate-volta. É viagem, a gente fez um bate-volta. Sim, claro. Sim. Agora, a viagem de ficar foi Arraial do Cabo. A gente foi acampar em Arraial, eu acho. Não, a gente acampou antes também. Verdade. No Litoral Norte. A gente viajava muito no nosso namoro, tipo, muito. Praticamente uma vez por mês a gente acampava. A gente acampava, e depois a gente foi para Olambra, depois a gente foi para Recife, Alagoas, Floripa, Jalapão, México, Amazônia. Que mais? A gente fez as contas hoje, a gente viajou 10 estados do Brasil antes de se casar. E um país fora, né? Foi o México. Alguns desses estados mais de uma vez. Não, e dá para falar que dá para conhecer vários países dentro do Brasil. Dentro do Brasil, sim. E eu acho legal que vocês... uma vontade que eu tenho, que eu não fiz ainda, de explorar muito o Brasil, né? Cara, a gente tá como é viajar pelo Brasil? Assim, do estilo que vocês fazem, se deslocando de lugar a lugar. Por exemplo, vocês já fizeram mochilão pela Europa, né? O que difere? O que tem de melhor para se viajar no Brasil e onde vocês param e pensam, nossa,
Isso aqui às vezes desanima. Transporte. Porque lá na Europa você tem, por exemplo, na Europa, enfim, em qualquer outro lugar, você tem várias opções. Você tem o trem, avião, ônibus, se alugar um carro e ir. No Brasil, a gente tem avião, ônibus e carro, só que são longas distâncias. O Brasil é muito grande. Para você, por exemplo, fazer o que a gente fez, que a gente veio vindo do Maranhão até Fortaleza no Ceará, a gente fez muito picado, questão a gente ia demorar vários dias para terminar essa viagem. Lá na Europa, não. Você, com 2, 3 horas, você está em outro país com outra cultura muito diferente. Só que ainda assim, ainda com essa questão de transporte que no Brasil a gente acha que ainda é muito pouco, vale muito a pena. A gente amou conhecer, a gente já foi em todas as regiões. A melhor de todas até agora para nós é Norte e Nordeste. As duas são assim, muito boas. A nossa viagem para a Amazônia foi uma das melhores viagens até hoje, assim. Não, eu acho que vai demorar muito para alguma viagem bater aquela da Amazônia, porque a gente sempre ouve muito falar do que é a Amazônia. E quando você chega lá e você vê, assim, não tem fim aquilo, sabe? Parece um mar, que você olha e você sabe que lá no finalzinho não é o final, é igual a Amazônia. O avião vai pousar assim, ó, você vê aquilo, parece um país, literalmente, assim, sabe? E um outro ponto que eu acho que é um pouco mais difícil no Brasil de viajar, lá fora a Lei falou das poucas opções, mas também a estrutura do Brasil, tipo, as estradas no Brasil são mais difíceis. Na Europa a gente fazia muito, pegava o ônibus, dormia no ônibus e acordava no outro lugar. A gente economizava hospedagem e ganhava tempo. Enquanto aqui no Brasil isso é muito difícil, porque até dá para fazer aqui no Sudeste, onde as estradas são muito boas. Agora aqui no Norte e no Nordeste, as estradas não são tão boas quanto aí. Então, é muito esburacado, é muito difícil e tal. E, assim, vai chegar, mas as estradas são um pouco mais precárias. E eu acho que o acesso às coisas no Brasil, elas estão mais difíceis. Então, por exemplo, Jericoacoara, que a gente acabou de ir há 3 dias atrás, cara, não tem como sair de ônibus para Jericoacoara. Você vai ter que ir até a Jijoca, que é uma cidade, de lá você vai ter que passar suas malas para uma 4x4 e você vai batendo nas dunas até chegar lá na vida de Jericoacoara. Os Lençóis Maranhenses também. Não, o acesso aos pontos, por exemplo, a Torre Eiffel, você desce no metrô na frente. Você desce ali no Trocadeiro, você desce, sei lá, ali pertinho, você desce no metrô na frente, beleza, a Torre Eiffel. Agora vai para os Lençóis Maranhenses. É 1 hora e pouco de batendo na 4x4 até você chegar lá. Vale muito a pena, eu faria todos os dias, mas eu acho que essa é a maior diferença. E eu não quero também que tenha o acesso assim, tão liberado. Porque isso que eu ia falar, se você libera muito, né, você acaba levando muitas pessoas, a gente sabe como o ser humano é em lugares naturais. Exatamente. E a Amazônia foi muito louco por conta disso. A Amazônia, o acesso da Amazônia... Gente, sério, a gente pegou um carro, depois uma van, depois uma balsa, um barco, uma Kombi e outro barco. Foram 6 coisas para a gente chegar até a pousada lá no meio da Amazônia, onde a gente ia ficar. E depois... Vocês ficaram em que lugar lá? A gente ficou, eu não lembro o nome da cidade que a gente ficou. Eu tenho anotado, eu sei o nome da pousada, chama Juma Lake, o nome da pousada. Depois, se quem estiver assistindo quiser pesquisar, foi muito legal. São aquelas pousadas flutuantes. É muito massa. A gente ficou de sexta a domingo. E uma noite a gente dormiu na pousada e a outra noite a gente dormiu na selva mesmo, no mato, na rede, assim, sabe? E foi muito, muito, muito enriquecedor essa viagem para a Amazônia. A gente entende por que o mundo inteiro está interessado na Amazônia, sabe? Porque lá tem tudo, assim, tem planta para curar doença, tem planta para fazer perfume, tem planta para, sabe? Tem muita coisa. E é um pouco até triste. A gente chegou na Amazônia e aí lá quando você chega no seu hotel, na sua pousada, você faz os passeios. Então o barco vai lá, o seu guia ele mora na pousada, né? Então ele vai lá, te leva de barco até determinado lugar, aqui é sei lá, aqui agora a gente vai pescar piranhas, aqui agora a gente vai nadar, ver o boto, alguma coisa assim. Em determinado momento da nossa viagem, eu, a Lê e a Sara, que é a minha cunhada, irmã da Lê, nós éramos os únicos do barco que falávamos português. Tipo, todos os outros eram gringos. Até o guia era gringo. O guia da Amazônia era venezuelano. Eu sei, tem Amazônia na Venezuela também, então ele também tem ali tem muito conhecimento. Só que assim, pra gente foi até um pouco triste ver isso, porque a gente vê que a gente só tava cheio de gringo lá e os brasileiros em si
não tem tanta vontade, não é um lugar que os brasileiros têm tanto... meu sonho é conhecer Manaus. Você não vê isso tão frequente assim quanto você vê para Paris, por exemplo, sabe? E a gente ouvia isso dos gringos. Não, a viagem da minha vida eu tô fazendo aqui agora. A gente viu muito gringo em Jericoacoara. A gente ficava pensando, nossa, a gente viu uma pessoa de Israel, a gente conversou com ela. Para ela chegar aqui, o tanto de conexão que ela fez e o trampo que ela teve para chegar em Jericoacoara, ela queria muito vir para Jericoacoara. E a gente vê quantas pessoas se esforçam muito para sair do Brasil, mas não para conhecer aqui. E uma outra coisa muito interessante sobre a Amazônia, quando a gente foi, que tinha lá vários gringos e tal, é que teve uma hora no passeio que o guia falou assim, ai, gente, vocês entendem um pouco inglês, não entendem? Para nós três, né? Para nós três, a gente entende. Então eu posso só falar inglês? Porque fica melhor, né? Flui melhor, não tem que traduzir e tal. Aí a gente, tá bom, pode. Aí depois a gente ficou pensando, caramba, a gente tá numa viagem pro Brasil e a gente tá tendo que traduzir pra gente poder entender, porque só tem gringo e a gente é o único aqui. Acabou que não deu muito certo essa ideia, porque ele vai falando muita coisinha assim, específico, né? E a gente não tem esse vocabulário todo em inglês para entender palavras de planta e coisas assim, então ele tinha que ir dando umas ajudadas. Mas no todo, acho que 80% da nossa viagem foi em inglês para a Amazônia. E tinha, como a Lei falou, tinha um menino que eu me lembro muito bem, ele era da África do Sul. E ele, quando a gente falou assim para ele, os brasileiros não têm tanta vontade de vir para cá, ele ficou assim, tipo triste. Assim, acho que ele acabou o dia dele. Ele falou, por que não tem? Por quê? Aí eu falei, cara, porque assim, os brasileiros eles têm mais costume e gostam mais de ver destinos da Europa, né, Estados Unidos e tal. Não tem tanto costume de viajar assim para o norte e nordeste do Brasil. Nordeste até que tem mais, mas assim, mais especificamente para a Amazônia. Aí ele, caramba, cara, vocês têm isso aqui, tipo, pertinho de vocês, sabe? Tipo, que pessoas viajam, como a Lei falou, as pessoas dedicaram, realmente, talvez a viagem do ano delas era essa, sabe? E eu lembro que ele ficou assim, triste demais. É muito assim, às vezes você fala, né, o quintal de casa eu conheço qualquer hora. A oportunidade que eu tenho agora é para ir para outro lugar do mundo, né? E eu acho que rola um pouco esse pensamento também, né? Eu sempre fui esse cara, eu nunca tive vontade de conhecer o Brasil. Nunca. Eu sempre fui o cara que olhei para os Estados Unidos, peguei um pouquinho de raiva depois que meu visto foi negado em 2015. Aí eu falei, não quero mais ir para esse lugar não, vou para a Europa. E foi muito bom, a Europa eu cresci demais. Gostei mais da Europa, eu acho, do que dos Estados Unidos. E assim, eu sempre fui essa pessoa que eu olhei para fora e nunca tive vontade de viajar o Brasil. Viajava, já tinha ido ali para Curitiba, Rio de Janeiro, para Recife, Porto Alegre, mas eu nunca tinha... Não era uma coisa que eu sonhava, sabe? Hoje gravado, né? Os destinos. Hoje em dia, eu já fico falando, cara, tipo, bora para matar, sabe? Tipo, bora conhecer os lugares que ninguém conhece, sabe? Vai ter coisa para fazer lá, porque sempre tem, cara. Você chega lá, a população... Você chega num lugar, o pessoal, não, aqui é a terra do sei lá, do São João, você tem que vir para cá em junho, aí a gente quer ir em junho para poder ver o São João, sabe? Então sempre tem alguma coisa típica do seu lugar lá que a gente está viajando que é incrível. Um argumento que as pessoas usam, vocês que estão aí no Nordeste, né? A Letícia morou bastante tempo aí, as pessoas usam, né, aquele ditado que o Brasil não explora o turismo, o Brasil explora o turista, né? Vocês veem isso até que ponto é verdade, até que ponto não é? Infelizmente eu vou ter que concordar. Porque, assim, a gente já passou vários perrengues em outros países. Eu acho que em qualquer lugar você tem a possibilidade de passar por um perrengue. Mas aqui no Brasil a gente sente que a coisa é muito até descarada, assim. A gente, por exemplo, a gente estava agora em Jericoacoara e a gente estava com muita expectativa para Jericoacoara. E expectativa, cada um tem a sua e lide você com a sua expectativa. Mas a gente chegou e a gente tava andando assim, tal, lá na vilinha e procurando passeio para fazer, porque a gente tinha deixado para organizar tudo lá, assim, porque a gente sabia que lá era mais fácil desse jeito, era tipo Arraial do Cabo, né? Você vai andando e tem um monte de lojinha te oferecendo coisa. E a gente encontrou várias, foi perguntando, e aí teve um cara que, assim, tava maravilhoso, ele atendeu a gente super bem, o preço dele era mais caro do que todo mundo, mas ainda assim, era muito bom o que ele tava oferecendo. Não, você vai nisso, você vai naquilo, é assim, 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 vai ser super legal, não, eu te pego na sua casa. E tá tudo incluso, você vai ter que pagar ótimo. Isso e isso. Aí, beleza, fomos. Era parecido com um dos outros, então não parecia que era um golpe, porque era muito parecido.
E a gente até falou, não vamos nesses outros que estão muito baratos, porque às vezes o barato vai sair mais caro. Então vamos nesse moço só para garantir. E a gente foi nele, aí chegou no dia seguinte, nada do que ele tinha falado era verdade, assim. Nada. A gente teve que pagar várias atrações por fora, a gente teve que pagar a balsa para o carro atravessar, sendo que a gente não sabia que a gente tinha que pagar a balsa. Na verdade, ele disse que estava inclusa, tanto que foi uma das coisas que a gente bateu o pé. Chegou uma hora que o cara começou a falar, ó, por exemplo, a gente fez um passeio que era um passeio para ir para ver os cavalos marinhos, né? E aí a gente foi fazer, ele falou, ó, esse passeio não está incluso, a gente te leva até lá, se você quiser fazer, você faz, se você não quiser, você fica na praia tomando um banho enquanto o pessoal faz. Beleza, eu queria muito fazer. E aí ele falou, não, chega lá, é a parte, custa R$20 o passeio. Eu falei, perfeito. Eu queria muito ver o cavalo marinho. Se ele tivesse dito para mim que era R$50, eu ia pagar os R$50, porque eu queria muito ver o cavalo marinho. E aí ele falou, não, é só 20, tá tranquilo. Aí eu falei, e passa cartão? Porque lá não tem sinal, né? Passa cartão? Ele, claro, passa cartão, fica tranquilo. Eu falei, beleza. Aí chegamos lá, o cara ainda cobrou da gente a balsa, como a Lê falou, que era para atravessar exatamente por esse ponto. Quando a gente chegou lá, o cara, não, o passeio é 30. Aí eu falei, pô, mas ele disse que era 20. Ah, não, mas ele disse errado, aqui é 30. Aqui a gente que manda, aqui que é 30. Aí eu, tá bom, toma o cartão. Não, é só Pix. Aí eu falei, pô, mas não tem sinal. Ah, não, eu roteio aqui para você a internet e você passa. Então, tipo assim, foi essas pequenas coisas, sabe? E aí, até o final do passeio teve problema. Por exemplo, a gente esperava que ia ter tirolesa, aí não tinha tirolesa. A tirolesa estava fechada há 2 anos. E ele vendeu o passeio com a tirolesa. Que também era mais cara do que ele também era mais cara. Tudo não saiu certo. E aí a gente ficou conversando, poxa, por que a pessoa não é minimamente sincera, né? Não fala a verdade, vende o passeio certo. E aquele negócio, você sai para se divertir, aí você vai se estressando. Cuidado com isso, cara, pra gente não ser... Como a gente sempre faz o passeio compartilhado. Sempre não, né? Mas nesse caso de Jeri a gente fez. E muitas pessoas entravam no carro com a gente reclamando, e assim, a pessoa acaba... Cara, imagina, você fica ali 8 horas com alguém que você não conhece, a pessoa o tempo inteiro no seu ouvido. Nossa, que coisa horrível isso aqui. Meu Deus, que carro ruim. Ah, que não sei o que lá. Cara, te estressa também. E a gente toma muito cuidado para a gente não ficar reclamando ali perto das pessoas que estão ali. Pode ser que a pessoa não se frustrou com aquilo, sabe? Ela está bem, então a gente não vai ficar enchendo o saco. Mas a gente ficou muito triste, porque no fim das contas, cada R$10, R$20 a mais, no final era outro passeio que a gente pagou. Ali, né? E a gente sentiu isso, assim, dessa questão de explorar o turista, muito, tipo assim, a gente foi num tobogã lá, que era lá em Jeri. Aí, no tobogã tem a opção de ir uma pessoa ou de ir 2 pessoas. E aí, eu falei pro cara, e você paga uma vez e você pode descer 3 vezes, né? Você paga um valor, você pode descer 3 vezes. Aí eu falei pra ele, ó, eu posso pagar, eu desço uma, ela desce uma e, sei lá, depois eu desço uma? Não pode, só os 2. Beleza, até aí tá tudo certo. Ele, não, você paga por uma pessoa. Se você quiser ir uma vez ou 3, tá tudo certo. Aí eu falei pra ele, pô, mas tem gente que tá descendo junto. Tipo, o marido e a esposa, né? Aí ele, não, aí pode. Paga só você e aí você desce uma vez vocês 2. Beleza. Aí, não, vamos lá, tá, não sei o quê. Chega na hora de pagar, eu vou cobrar o dela também. Eu falei, pô, mas você disse que não. Ah, não, mas tem que pagar. Agora tem e é isso, sabe? Mudou a regra. Muda, a gente percebe muito isso no Brasil. Na hora, a gente passou por uma situação no Rio que a gente estava no Cristo Redentor, a gente desceu, e aí lá embaixo tinha várias pessoas chamando para restaurantes. E a moça falou: ó, a feijoada é tanto, é assim, 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 basta você ir aqui na frente, ó, a gente está no nosso restaurante. A gente chegou, sentou, foi pedir a feijoada. Aí o Igor falou assim, deixa eu perguntar, gente, só para confirmar se o que ela falou lá estava certo. Porque era um valor muito bom para estar no pé do Cristo Redentor. Uhum. Nós estávamos em, sei lá, 10 pessoas, 8 pessoas. Por aí, né? E era uma feijoada que custava, sei lá, R$160. Ia sair vintão ali para cada um, cara. Nossa. E aí, assim, tava top. Se eu for aqui no boteco da rua da minha casa, não custa esse valor. Né? Exatamente. Aí a gente achou estranho e o Igor perguntou. Ela, não, a feijoada, sei lá, era 200 e pouco. A gente, então não quero, obrigada. Aí, e você fica pensando nisso, né? No Brasil, a pessoa te chama, te conquista, você chega na hora H, aí no final tem uma taxa extra, no final tem um negocinho, tem alguma coisa que você tem que pagar. Não, mas o fulaninho é a parte. Não, mas... E lá fora a gente não sente isso. A gente sente que lá fora as coisas são mais caras,
mas que tá, na maioria das vezes, Justo. tá tudo lá escrito. Você não vai ser enganado nesse sentido como no Brasil. No Brasil, você é enganado ali na boca do caixa. Lá, você é enganado, sei lá, não sei. A gente não passou nenhum... Por incrível que pareça, a gente não passou nenhum perrengue nos 29 países que a gente visitou com passeios. Nenhum perrengue. Todos os... Eu até tinha separado aqui, perguntar para vocês um perrengue chique internacional. Rolou algum? De passeio, não. De passeio, não. Qualquer esfera, qualquer... Hospedagem. Hospedagem, a gente teve um problemaço. Hospedagem? Foi na Índia. A gente tinha alugado... Alugado não, reservado, né, que chama. Um quarto num hostel, sei lá, não sei o que era. Era um quarto privado com suíte, né? Um quarto com banheiro privado em um hostel. E aí a gente, assim, na foto ele era muito simples, mas suficiente. Tranquilo. A gente também não investe muito, assim, em coisas luxuosas, essas coisas que você olha super Pinterest, assim, sabe? Porque muitas vezes, no final das contas, é só um lugar para você descansar e dormir, né? Tomar um banho. E a gente chegou, assim, e a gente não queria ficar em Airbnb na Índia, porque é um país de diferença cultural muito grande nossa, muito, muito grande. E a gente queria ter um nome ali, sabe? Ó, eu estou no hotel tal. Não é que eu estou no Airbnb do João, eu estou no hotel X, porque se alguma coisa acontecer, eu estou no hotel X. E aí a gente pega um Airbnb, sei lá, é nos fundos de não sei da onde, aí não é legal. E aí a gente viu as fotos, e na Índia, assim, eu tinha muito pé atrás de ir para a Índia, porque eu não gosto de pimenta. Então, para mim, era um lugar que ia ser muito difícil comer, e realmente foi. Então, quando a gente foi reservar as coisas, o Igor sempre me mostrava, o que você acha desse lugar? Para você tá bom, tal, eu sei que não é um lugar que você tá muito, assim, com muita vontade de ir. Falei, não, beleza, eu acho que essa foto aí, o lugar tá legal. E um detalhe, que eu achei essa hospedagem na Índia num blog de uma mulher brasileira que era viajante solo. Ela viajava sozinha pelo mundo inteiro. E ela foi para a Índia e desceu, assim, elogios por esse hostel. Ela falou que era, assim, o melhor lugar. E ela ficou no quarto compartilhado. Ela falou que era um lugar incrível, que era tudo de bom, que não sei o que, lá. E então... a gente confiou, porque pensou, poxa, a moça sozinha. Mulher, né? Falou tão bem, então o lugar vai ser bom. Quando a gente chegou lá, o Uber não achava o lugar, primeiro de tudo. Nossa. Quando ele achou, ele desceu do carro para procurar a pé, porque ele não achava o lugar. Ele deixou a gente lá. Quando a gente desceu, eu já achei estranho, porque o lugar estava inteiro em reforma, assim. Tava com aquelas caixas de entulho, assim, um monte de máquina. E eu falei, cimento. Gente, o que a gente tá fazendo aqui? Aí desceu um cara e falou alguma coisa, assim, que eu não lembro, mas era tipo, deixa eu pegar as malas de vocês e tal, pra gente subir as escadas. Aí eu disse assim, não, mas a gente tem elevador aqui. Ele, não, tá quebrado. Aí eu, meu Deus. São 5 andares. Como é que a gente vai fazer isso? Nessa época a gente ainda viajava com a mala despachada e uma de mão. E uma de mão. Então a gente estava com 4 volumes, né? Mais a mochila das costas. Aí subimos os 5 andares. Beleza, acontece. Pode ser que naquele dia o elevador estava quebrado. Fomos entrar no nosso quarto. A gente chegou na recepção e eu achei muito estranho, porque só tinha 4 portas, assim. Era um quadrado com 4 portas. Aí eu fiquei, nossa, será que a porta abre pro corredor? Onde é que será que é, né, o nosso quarto? Aí ele é aqui, ó, na nossa recepção. Aí a gente abriu a porta do lado era a porta da cozinha. Então, quando a gente entrou, a mulher lavava a louça, a gente ouvia ela batendo as panelas a noite inteira. Que delícia, hein? E aí ela também resolveu limpar o hall. E aí ela ficava batendo 2 da manhã. 2 da manhã, isso, assim. Batendo a vassoura, né? Quando ela ia puxar, assim, as coisas. Lavar mesmo, porta. Com água, baldada, sabe, de água. Aí entramos no quarto, o quarto era extremamente frio. E eu falava, gente, como é que a gente tá passando frio na Índia? Na minha cabeça, lá era só calor, né? A gente não ia passar perrengue. Fomos no banheiro. E aí o banheiro, as toalhas que eles disponibilizaram pra gente estavam furadas, todas manchadas, parecia um pano de chão, assim. E era muito estranho porque tinha um balde de água dentro do banheiro e a gente abria, assim, o chuveiro, só caía umas gotinhas, bem pouquinho, assim. Era quase, sei lá, não sei, mas não caía nada de água. E gelado. E bem gelado, não tinha água quente. Era limpa a água? Porque a gente sempre ouve dizer... Bem fedida. Bem fedida a água. E aí, eu já tava tipo assim, Igor, acho que não vai rolar ficar aqui, cara. A gente vai ficar 7 dias na Índia. Se a gente ficar 7 dias aqui, não dá. E o Igor, assim,
Vocês estavam em Nova Delhi, Mumbai? Onde vocês estavam? Nova Delhi. Nova Delhi, é. E a gente tem iPad, a gente tem notebook, a gente tem várias coisas de valor, assim. E a gente ia ter que sair e deixar todas aquelas coisas lá. E nisso, o que a gente descobriu? A gente acaba ouvindo alguém falando o tempo inteiro. E parecia que estava dentro do quarto. Eu fui trabalhar, né? Porque eu trabalho nos Estados Unidos, então o meu fuso, ele respeita o fuso da Califórnia. Então, quando eu cheguei lá, a minha reunião, que eu faço, né, todos os dias, ela era por volta ali da meia-noite. Então, eu tava trabalhando na mesinha lá, que era perto da sacada, meia-noite. E o Igor quietinho, assim, lá, trabalhando, e eu ouvindo aquele pessoal falando. E ficava, mas gente, quem tá falando parece que é aqui dentro e tal. E umas batidinhas, assim, ó. Tipo... Só que não era ninguém batendo na porta, nem nada. Quando a gente puxa, assim, a cortina, a nossa varanda era integrada com outra varanda. Então, a galera vinha pra nossa varanda. Se eles quisessem entrar no nosso quarto, eles conseguiam, porque era aquelas portas assim de abrir, que não tem tranca, não tem nada. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Que era um quarto compartilhado do lado. Assim, então todo mundo do quarto compartilhado tinha acesso. Tinha acesso, ficava ali, e eles estavam fumando ali, por isso que eles toda hora ficavam batendo cigarro na nossa janela. Aí eu falei, caraca, Igor, os caras estão tipo aqui no nosso quarto, assim, tipo, se alguém quiser entrar aqui é super fácil. E a sorte que a gente deu foi que esse hotel, o hostel especificamente, eu coloquei para pagar na chegada. E aí, quando eu cheguei lá, eu já estranhei. Aí eu falei, isso aqui não tá que nem as fotos. E aí eu falei pro cara, ó, eu coloquei para pagar na chegada. Aí ele falou assim, ó, só que eu tô sem maquininha de cartão aqui. Você tem dinheiro trocado? Eu falei, não tenho. Aí eu até tinha, mas não para pagar a hospedagem, né? Aí eu falei, não tenho. Aí ele falou, então faz o seguinte... dorme aí e amanhã você paga. Amanhã o menino vai trazer a maquininha e aí você paga. Falei, beleza. Aí eu dormi. Aí a gente foi pro quarto, a gente decidiu. Amanhã de manhã a gente tá saindo daqui. Tipo, a gente vai para um Ibis, a gente vai para um hotel de bandeira, assim, grande, pra gente ter, tipo assim, sabe? O mínimo, assim. Porque é isso que a gente falou. A gente não gosta também das coisas muito luxuosas, mas a gente quer um mínimo assim, um chuveiro que saia água, uma cama que seja legal, assim, e você... mínimo de dignidade. Exatamente. Fechar ali suas coisas. A gente sabe que no hotel as pessoas entram também para arrumar o quarto e tal, mas a gente tem cofre, a gente tem um aval maior quando você tá num hotel de bandeira. Ali, simplesmente se sumisse qualquer coisa, a pessoa vai falar, gente... Não sei nem o número que eu ligo para reclamar, sabe? Assim, não tinha nada. E aí, quando eu acordei, eu falei pro cara, ó, a gente tá indo embora. Aí ele, por quê? Eu falei, não, nossos planos mudaram. Aí ele, não, tá bom e tal, eu vou só... Aí eu falei, eu posso pagar só a diária de hoje? Aí ele falou, pode. Aí eu paguei só aquela diária, e aí tudo certo. Então, a gente não saiu num prejuízo muito grande, mas se tivesse que sair, a gente ia sair no prejuízo, porque... Cara, assim, a água do chuveiro era muito suja, muito fedida, sabe? Então, assim, foi um lugar que a gente passou esse aperto e 3 países antes, a gente tinha ido para o Egito. E o Egito também foi outro lugar que, se a gente pudesse ficar em hotel de bandeira, a gente teria ficado. Porque eu olhei no Egito, olhei uma hospedagem com uma localização, assim, que era excelente, excelente, excelente. Falei, cara, é aqui o lugar, eu não vou pagar R$1 de transporte, eu não vou gastar nada com alimentação ali para ir num hotel, para ir num restaurante. Eu vou comer ali tudo pertinho, perfeito. Cara, quando a gente chegou lá, o elevador não tinha nem parede. O elevador era só o chão e 4 barras, assim. E você entrava, tipo assim, e ficava se coisando, assim, para não encostar na parede, sabe? Não tinha nem parede. Só que diferente desse lugar, quando você abria a porta do seu quarto, era outro mundo. Era maravilhoso, a gente não tinha o que falar naquele lugar. Ele era ótimo, ótimo, ótimo. Mas aonde ele tava, assim, era péssimo. Sim. Nossa, era muito ruim. E a gente ficava, não pensa muito, já vai subindo, subiu, entrou, pronto. Só que a gente ficou, 4 dias só no Egito, 4 não ou foi 3, tanto tempo. E a localização dele era muito boa, então a gente tinha acesso a algumas coisas ali que faziam valer a pena. A gente pedia um delivery, chegavam uns deliveries legais, assim, diferente da Índia. Na Índia a gente ficou no hotel, que era assim, tinha transporte público próximo, mas ele não tinha uma localização tão próxima de restaurantes e etc. Então acho que foi um perrengue. A gente também já passou perrengue com alimentação na Tailândia. Na Tailândia eu passei muito mal, porque assim, eu gosto de experimentar bastante as coisas. Eu não passo vontade. Assim, eu não passo vontade, não. Tem coisa que eu não encaro. Tipo, eu queria muito comer uma gororoba indiana, daquelas que a gente vê passando no Instagram, assim, sabe? Na lupinha. Daquelas Escorpião, formiga, essas coisas. Comi na Tailândia e não passei mal. Não passei. Mas
Não, na Índia eu comi uma gororoba só, que era tava uma deliciosa. gororoba, assim, nível que eu fiquei... Igor, Eu acho que eu tô mais para a Letícia do que para o Igor em relação à alimentação. Eu sou meio... Eu experimento, assim, as coisas, mas Sim. eu vou, assim... Mas eu se não eu falo vou pra nessas ela... gororobas, assim, que nem o Igor, nesse nível, não. Essa aqui é uma comida típica da Tailândia, eu vou comer, isso aqui é comida típica, isso aqui não sei o quê. Agora, assim, esse do Igor, o cara tava limpando o bagulho, assim, era uma bacia gigantesca, branca, assim, né? branca, e tava meio que apoiado no chão, sabe? Vigilância sanitária passa longe. Não, lá não existe essas coisas, né? Lá, pelo amor de Deus. Nem o carro da vigilância chega naquele lugar. E aí ele comeu e não passou mal, não. Deu tudo certo. Ele passou mal na Tailândia com o negócio que ele comeu. Era um doce, mó delícia, pô, esse da Índia. Eu queria ir de novo lá, só pra comer aquele doce. Mas na Tailândia eu passei mal porque eu falei, a gente sempre experimenta tudo. E eu adoro pimenta. Eu gosto muito de pimenta. Então eu como assim, tipo, na Tailândia, só que assim, a pimenta da Índia não é a pimenta que eu adoro. Eles apimentam muito a comida, muito, muito. Na Tailândia também. Então eu pedia, tipo, sem pimenta e tal. E aí eu comia. Se eu achava que tava um pouco picante, eu já falava pra Lê. Falava, quer experimentar? Experimenta. Mas eu acho que você não vai gostar. Teve dias que a boca dela chegou a sangrar de tanta pimenta. Nossa Senhora. Eu nunca passei por isso na minha vida. A gente estava em Malé, lá nas Maldivas. O Igor comprou uma pizza. E assim, eu mordi. E era de um indiano a pizzaria. Eu mordi assim. E aí, sabe quando você sente o gosto do sangue na boca? Nossa. E eu puxei assim o lábio, tava sangrando aqui embaixo, assim. Falei, mas gente, o que é isso? Minha boca já tava queimando, já tava super mal, mas eu não imaginava que eu ia ter uma reação dessa, assim. Desde aquele dia, eu acho que até hoje, eu nunca mais comi nada apimentado, com medo mesmo de sangrar de novo. Eu sou fraco. Às vezes pimenta do reino já é forte para mim, já. Nossa, eu adoro. E aí a gente passou por isso em Malé, e detalhe que eu tinha falado pro cara umas 10 vezes que eu não queria pimenta. Eu não queria pimenta, não queria pimenta, não queria pimenta. Era uma pizza de mussarela, simples, era simples. E aí depois que a gente tava com tanta fome que a gente abriu e já, pum, enfiou na boca. Depois que a gente parou para olhar a pizza, você colocava na luz assim, você via a pimenta assim em cima, o óleo da pimenta escorrendo assim, sabe? E aí eu comi essa pizza inteira depois e fui buscar um lanche para Lê. Só que eu comi chorando também, nem eu aguentei. E na Tailândia eu passei muito mal porque a gente foi numa feira numa cidade chamada Krabi, que fica no sul da Tailândia. A gente adora feirinha de rua, adora, para comprar artesanato e para experimentar as coisas locais mesmo. E aí, cara, eu fui pegando uma coisa de cada barraca. E a Tailândia é um país muito barato. Então você vai numa barraquinha, você vai pagar 50 centavos, R$1 em algum aperitivo ali para você experimentar uma comida local, pô, R$1 vale a pena. E aí eu peguei um espetinho, cara, que era uma linguiça. Só de falar já não me desce bem. Era uma linguiça pequenininha. Isso assim. Em Bangkok ou alguma ilha da... Não, em Krabi, lá no sul da Tailândia. E aí fui comer uma linguiça e ela era uma linguiça meio carne de porco, meio batata moída, assim, sabe? E, cara, eu comi aquilo e já falei, já era, daqui pra frente é só pra trás. Aí eu dormi, já acordei passando mal. Aí falei pra ela, tô passando mal. Não, e um drama. Que, meu Deus, ai meu Deus, agora eu vou daqui. Homem quando sofre é assim, né? Sempre elevado. Eu falo pra ela, a maior dor da minha vida é fazer um hemograma, tirar um sangue. Meu Deus, isso aí pra mim é uma coisa horrível. E aí eu falei pra ela, meu Deus do céu. Já falei pra ela, pega o seguro viagem aí que agora que a gente vai usar. E nunca tivemos que usar, graças a Deus. Mas aí eu falei, meu Deus, vou passar muito mal. Eu não conseguia andar até a feira para comprar coisas para comer novamente, porque a gente não tinha cozinha, né, no apartamento. Aí a Lê foi lá me carregando assim, para um pouco. Aí parava na calçada, aí levantava de novo, ia. Aí chegou lá na feira, ela comprou as coisas todas pra gente comer. Só fruta também, porque eu não ia arriscar comer fritura de novo. Porque eles comem muita fritura lá. Mas acho que tá aí, tá bom de perrengue, né? Alimentação e hospedagem. Tem um de voo. De voo é legal. Transporte. Que sempre acontece, né? Tem dois, na verdade, de transporte, mas fala o seu que eu vou falar o outro. Vai que a gente vai falar igual, né? Talvez. A gente tava voltando pro Brasil, a gente fez um mochilão na Europa, e a gente tava, nós e mais 2, né? Que era a minha irmã e o nosso amigo. E a gente ia voltar juntos pro Brasil. Então, nosso amigo ia voltar num voo 5 da manhã, a gente ia voltar num voo meio-dia, e no mesmo voo, eu e minha irmã e o Igor.
Tava tudo certo, só a nossa amiga separada. Nós íamos de executiva. A gente tava chique, voltando agora com foi uma executiva que a gente pagou super barato, assim, foi uma coisa, a gente estava já comprado há muito tempo. Só que aí chegou lá no aeroporto, a gente teve uma série de problemas, a gente não conseguiu embarcar. E a gente perdeu aquele voo. A minha irmã conseguiu embarcar, nós não. Só que assim, o problema em si de não ter embarcado não foi tão perrengue. O perrengue foi depois. Porque a gente já estava esperando o nosso visto para ficar na Europa. A gente já... Os 90 dias, né? Os 90 dias que podia ficar. A gente não tinha mais hospedagem, porque a nossa hospedagem já estava em São Paulo, que a gente ia chegar direto para lá. A gente cometeu um erro, assim, não foi um erro, mas não, a gente não imaginava que ia ter esse perrengue. E tudo da viagem dos 4 a gente passou nos nossos cartões, porque a gente tinha... comprava e comprava tudo, né? Porque era para 4, então a gente comprava hospedagem, não sei o que, tudo para 4. Então, chegou no final do mês, a gente estava zerado de limite. Só que a gente ia para Santos, também já estava tudo pago lá, estava tudo certo, e a gente não tinha limite. E aí era dia 28, né? É uma coisa assim. Era dia 28 e a gente recebe só dia 30. Então a gente não tinha limite, não tinha salário. Os nossos amigos que tinham o dinheiro estavam voando 9 horas no avião. A gente sabia que ali 9 horas para frente a gente não ia conseguir falar com eles para eles mandarem, né, o que eles precisavam mandar pra gente. E aí eu e o Igor, a gente olhava um para a cara do outro, para onde a gente vai? Porque o limite que a gente tinha foi para pagar o cancelamento da viagem, porque a gente não conseguiu embarcar, a gente pelo menos teve a oportunidade de cancelar e reaver as milhas que a gente tinha investido naquela viagem. E a gente não tinha dinheiro para nada, simplesmente nada. A gente ficou do dia 28 até o dia 29, assim... 28 de manhã até 29, 1 da tarde. Era às 13 redondo, o nosso voo saía do Charles de Gaulle. A gente ficou essas 24 horas no aeroporto, a gente não podia sair. Só que o aeroporto, a gente não sabia, o aeroporto da França fecha, e aí você fica, assim, quase na rua, assim. Você fica na área pública ali, né? Tipo, você não fica lá dentro do embarque, você fica na área ali onde qualquer pessoa entra no aeroporto. E tava muito frio, por algum motivo, todos os restaurantes estavam fechados ali, não tinha nenhum restaurante. Todos os moradores de rua vinham para o aeroporto, dormir no aeroporto, então ficava um mar de gente deitado, dormindo lá. E a gente assim, meu Deus, como é que a gente vai ficar aqui? Tipo, a gente não tem comida, a gente não tem lugar para ir, a gente não podia investir em nada. Ficamos naquele aeroporto com medo, a gente estava com muito medo, porque era muita gente. Então, assim, não podia dormir os dois ao mesmo tempo, porque a gente tinha medo de alguém pegar as nossas coisas. Então, dormia o Igor, depois dormia eu, e a gente ia revezando a madrugada inteira assim. Até abrir o embarque para a gente poder entrar. E a gente só conseguiu embarcar num novo voo, porque a gente pegou as milhas de volta e comprou um outro voo para o dia seguinte. Tinha um voo lá, eu acho que para umas 4 horas depois, só que era Gol? Era Smiles, né? A Smiles não permite que você compre um voo com menos de 12 horas do embarque, né? Então, a gente não podia comprar o próximo voo, a gente tinha que comprar o voo que tivesse a 12 horas da frente do nosso horário. A gente tinha milhas, a gente tinha tudo para embarcar, só que não podia, porque... Aí eu tentei ligar, tentei falar com eles, falar, sou eu mesmo, eu te mando foto do meu documento, tá? Eu tô aqui no aeroporto, infelizmente a gente não pode fazer nada, tá? Você vai ter que esperar o próximo dia. E aí a gente ficou lá no aeroporto. Eu até falo pro Igor, se a gente estivesse na área de embarque, não teria sido um problema, sabe? Porque sempre tem uma... Quem nunca ficou, né? Esperando, né? Só que dessa vez estava tanto frio naquele lugar, tava um frio. Imagina. E tinha tanta gente, assim, era um sentadinho do lado do outro, não tinha, eu não vou te tocar, não, tava todo mundo ali. E aí foi mais a tensão mesmo, de tipo, a gente pensava, será que a gente vai conseguir embarcar nesse próximo voo? A gente precisa ir embora da Europa, a gente precisa sair daqui, senão a gente vai ficar ilegal. E eu não podia ficar ilegal, né? Tipo, se acontecer alguma coisa, porque eu ia tirar o visto americano, uns 4, 5 dias depois. E eu não queria que no meu passaporte tivesse que eu fiquei ilegal da última vez que eu saí da Europa. Então a gente, assim, senhor, onde é que a gente foi se meter? Mas deu tudo certo, né? Assim, e a executiva acabou não rolando, então? Foi econômica. Econo agora, não dava. Pegamos a Econo que deu e foi assim, exato, não sobrou uma milha. Foi exatamente o mesmo valor que a gente pegou da Execo, a gente pagou a Econo. E foi bem, assim, foi difícil, mas deu certo. E o outro de transporte, que eu acho que vai ser o último, que é um transporte / hospedagem, foi quando a gente estava em Londres, fazendo o nosso mochilão agora, nessa mesma viagem. Isso é bem bom. E a gente foi para o País de Gales. E a viagem de Londres para o País de Gales é super curta, são, sei lá, 3 horinhas ali. E aí a gente ia chegar no País de Gales, acho que eram 3 ou 4 da manhã.
Aí a gente falou, ó, a gente chega, fica esperando na rodoviária amanhecer. Amanheceu, a gente bota as malas num locker, vai curtir a cidade, quando der 2 horas a gente entra no hotel. Todo mundo concordou. Chegamos lá, a rodoviária era só um ponto de ônibus, não tinha rodoviária. Então, aí não tinha nem banco, na verdade, era só o teto, assim. Aí a gente falou, tá, o que a gente vai fazer agora? Tipo, em frio, sei lá, abaixo de zero, e a gente lá numa rodoviária, né, que era um ponto de ônibus. Aí eu falei pra eles, vamos pro McDonald's. Que no McDonald's a gente fica lá a madrugada inteira. Pegamos um Uber e fomos pro McDonald's. Chegamos no McDonald's, a gente foi sentar, todos os assentos estavam com aquelas fitas zebradas, lacrados. E para subir pro segundo andar também. Aí eu falei assim, tudo bem, tinha um segurança, eu falei, tudo bem, eu queria sentar aqui e tal, que a gente acabou chegando cedo demais e a gente quer esperar amanhecer e tal, só que a gente não pode. Aí ele falou, não, da meia-noite às, sei lá, 7 da manhã, é só take away, você não pode sentar. Pra viagem. Aí eu falei, não acredito, cara. Aí ele falou, inclusive, se vocês não forem pegar, pode ir saindo também. Aí eu comecei a ligar nos hotéis da cidade. Aí eu ligava nos hotéis, ó, posso ir para aí? Aí o cara, não dá, tá lotado. Aí eu falei para um cara assim, por que tá tudo lotado na cidade? Ele falou, porque você chegou um dos maiores feriados nacionais. Então, tipo, a cidade tá lotada. Porque... E vocês tinham reserva já, ou não? A gente tinha uma reserva, só que ela só começava às 2 da tarde. E não rolava de ficar no lobby desse hotel? Não era um hotel, era um Airbnb. Era um Airbnb. Aí a gente, meu Deus. Aí no fim das contas eu consegui ligar para um cara lá, cara, assim, ele foi assim, um anjo. 3 da manhã ele atendeu, alô. Aí eu falei, tudo bem, você é o dono do hotel tal? Não, sou. Cara, a gente precisa de um quarto aqui. Ele, peraí que eu vou ver se tem. Aí ele, tem 2 quartos aqui e tal. Também era meio que um Airbnb, assim, era uma casa. Aí eu falei, você passa cartão? Ele, não, só dinheiro. Aí eu falei, pô, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele, não, vem pra cá que a gente resolve. Aí chegamos lá, pagamos, tipo assim, R$1.000 pra ficar uma noite. E aí ele botou o preço que ele quis, né? Obviamente que viu que a gente tava desesperado. E aí cara, eu falei, tá, mas e como que eu vou te pagar? Ele, não, vem cá, que eu também sou dono de uma loja de frango. E aí você paga na loja de frango e fica aí na minha casa aí. Aí a gente ficou até de manhã. Pagamos para ficar, tipo, 9 horas lá, só para ter um lugar quente para ficar. E era mó capenguinha o lugar, não tinha aquecedor, a gente dormiu com um monte de roupa. O Igor, de madrugada, a cabeceira caiu nele. Ai, sério, caos, assim, caos. Sim. O cheiro de frango subia pelo exaustor, assim, a gente ficou com um cheiro de frango no cabelo, nas roupas. Falava, ai, Jesus. Mas, assim, deu tudo certo. Engraçado que uma coisa que a gente podia falar também... As pessoas no início da nossa viagem comentavam assim, nossa, mas a viagem de vocês não tem perrengue, não tem nada, isso é impossível e tal. Porque a gente se organizava muito, a gente se planejava com muito tempo de antecedência. Eu até ia perguntar qual que era a rotina de planejamento, de preparo de vocês. Atualmente, a gente se planeja com uns 2 meses antes, a gente já tá olhando o que a gente vai fazer nos próximos 2, né? Então, por exemplo, agora a gente vai estar olhando novembro e dezembro, mais ou menos. Vai virar um mês agora, outubro. Aí a gente vai programar o nosso mês de dezembro, entendeu? A gente vai vendo assim. Antes a gente programava com 1 mês, 20 dias antes. E a gente via que a gente acaba perdendo algumas promoções, alguns ingressos de algumas coisas que a gente queria ir. Então a gente começou a se organizar melhor. E a gente começou a pesquisar muito sobre os destinos. Por exemplo, eu tô indo para Jeri, o que pode dar errado em Jeri? Tô indo para Fortaleza, o que pode me acontecer? Onde é que eu vou estar? O que eu preciso? Como é que anda lá? E aí, por isso, a gente não passava por alguns perrengues que a maioria das pessoas passavam. Porque você vai pesquisando tudo sobre transporte, tudo sobre isso, tudo sobre aquilo, que realmente, em 1 ano de viagem, a gente aqui com 4 perrengues para contar, sim, assim, é muito pouco. O saldo tá positivaço, né? Então... A gente tenta, assim, tudo que é da nossa parte, ok, por exemplo, esse hotel aí que a gente pegou na Índia, foi um problema deles, assim, que a gente teve que lidar ali, mas não foi muito... A gente confiou num anúncio e num blog de uma pessoa que recomendou muito aquele lugar, né? Então, a gente sabe também que não dá para confiar em tudo na internet, mas, poxa, você olha ali, a pessoa tem bastante audiência, bastante tempo de viagem, você acaba criando uma confiança maior do que uma pessoa que você acabou de ver ali num canal no YouTube, né? Que acabou de começar. Mas o planejamento, ele acontece assim, com 2 meses, e a gente vai pegando o que a gente mais quer fazer naquela região, o que mais interessa para nós, para a gente já organizar e não perder nenhuma data, nenhum ingresso, nem nada do tipo.
E a gente também prioriza os fins de semana, né? A gente Sim. acaba fazendo muita coisa no fim de semana para que durante a semana o trabalho do Igor não seja prejudicado. Aconteceu uma vez do Igor ficar prejudicado no trabalho, dele ter que entrar numa reunião e ele não conseguia entrar porque a gente estava com passeios e coisas. Sim. E aí agora a gente tenta deixar durante a semana coisas mais flexíveis, assim, que dá para desmarcar. Coisas rápidas. Para que o trabalho não seja prejudicado. Porque como o Igor falou, a viagem é só um a mais na nossa vida. A gente só... Um estilo de vida, né? Não é a nossa prioridade atualmente, não é a viagem. Por isso que durante a semana, quando você vai ver o nosso Instagram, a gente posta muito sobre as viagens que a gente tinha antes do Programando a Rota existir, porque a gente não criou o Programando a Rota assim que a gente saiu do Brasil. O Programando a Rota nasceu uns meses depois. Então a gente acaba postando essas viagens que ficaram para trás e no final de semana aí que a gente mostra bastante coisa e mostra tudo que a gente faz. Eu queria falar com vocês de uns destinos que vocês comentaram que vocês passaram aí, né, dando prioridade a 2, que vivem no imaginário do brasileiro de maneira um pouco distinta, né? Que é a Índia, que às vezes as pessoas pensam em bagunça, muita gente, comida esquisita, sujeira, e as Maldivas, que acho que vive no sonho de qualquer viajante brasileiro, acho que todo mundo pensa, eu quero ir para as Maldivas. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a Índia, né? Como é andar na cidade, aqueles transportes tudo lotado, igual mostra muita coisa da televisão. Vocês já falaram um pouco sobre a comida, né? E os templos religiosos lá, né, que são famosos. Como que é conhecer esses lugares, estar lá? Assim, quando você vai para um país como a Índia, eu não indico a Índia como o primeiro país de primeira viagem de ninguém. Eu acho que a sua primeira viagem tem que ser... Eu tenho certeza que uma viagem para o Sri Lanka vai mudar a sua vida, mas eu acho que se você fizer ela de primeira, talvez você pegue ódio de viajar, porque são lugares que são muito, assim, diferentes culturalmente. Eu não estou falando de dinheiro, e eu não estou falando de porque um país é pobre, porque um país é rico, porque isso, porque aquilo. Eu estou falando de país diferente culturalmente. Eu acredito, assim, que a Índia ela é uma das maiores diferenças culturais que o Brasil pode ter, mas ainda assim é um país que é muito interessante. É um país que tem um povo ali, a maior população do mundo atualmente é indiana, já passou a China. Então é um país que você chega e tudo é cheio. Tudo é cheio. Tipo assim, a fila do mictório no banheiro é grande, sabe? Tudo é lotado. Então é um país que você tem que ter paciência. Se você for para a China, para a Índia, sem paciência, cara, melhor você não ir, porque você vai se estressar. E não só paciência para lidar, mas assim, consciência de que vai ser assim. Sim. Tipo, já chegue pensando que não vai ser rápido, que vai ter gente passando o tempo. Por exemplo, a gente gosta muito de foto, né? Não dá para tirar uma foto assim. Sem ninguém no fundo. Sem ninguém. Vazio. É muito difícil. A não ser que você chegue lá 4 da manhã e nos primeiros 10 minutos da luz do sol você tire sua foto. Mas assim, no resto vai estar sempre tudo muito lotado. Mas, apesar disso tudo, o Taj Mahal vale muito a pena. A gente foi para a Índia para conhecer o Taj Mahal. E a gente passou quase o dia todo no Taj Mahal, assim. A gente passou muitas horas lá. E foi muito especial. A gente amou a história do Taj Mahal, entrar lá, conhecer, ver tudo, assim. É muito surreal aquele lugar, a arquitetura daquilo, a engenharia para aquilo estar em pé até hoje. A forma com que eles olham o Taj Mahal, eles olham o Taj Mahal como o carioca olha para o Cristo, sabe? Eles olham para o Taj Mahal, que é, na verdade, a mesma coisa, porque é uma das 7 maravilhas do mundo, ambos são, né? Uma das 7 maravilhas. Então, eles olham para o Taj Mahal como talvez aquilo de mais precioso do mundo turístico que a Índia pôde mostrar para o mundo. A Índia tem muitas outras coisas, né? Tem Mumbai, tem outras cidades, mas Nova Delhi, que na verdade esse é um outro ponto. O Taj Mahal não fica em Nova Delhi. O Taj Mahal fica a 4 horas de Nova Delhi. Ele fica longe de Nova Delhi. Ele fica em outro estado, chama Agra, o nome do estado. Sim. Se eu não me engano. E então a gente fez um bate e volta. Tem gente, como a Lê falou, vai para dormir e aí pega o primeiro raio de sol ali no Taj Mahal. A gente não quis, a gente fez esse bate e volta. Então é uma viagem que é cansativa. Mas que vale muito a pena. E um outro ponto da Índia que você tem que ter na cabeça, assim, é que eu acredito, tá? Minha teoria, que por conta dessa quantidade excessiva, né, populacional, por conta desse número de pessoas muito grande, eles perderam um pouco o senso da privacidade, sabe? Então,
Cara, é normal tu tá no metrô e alguém se apoiar em você assim, sabe? Tipo, isso para eles não tá faltando com respeito, não tá faltando com educação, é só, tipo assim... Mas que a gente, num primeiro momento, a gente fala, caramba, que é isso? Muito, muito. Então, assim, tipo, a gente tava no aeroporto, aí a gente foi selecionado para aquela inspeção, né? Aí abriram a mala da lei e tal, começaram, o que é isso, o que é aquilo e tal, por que vocês andam com uma espátula? Eu falei, porque a gente gosta de cozinhar e tal. Aí depois ele pegou um saco e falou, o que é isso aqui? Eu falei, arroz, tá vendo? A gente gosta de cozinhar. E aí a gente ficou lá e tal, não sei o quê. E ele falou assim, ó, vocês estão liberados, tá? Pode fechar a mala. Só vai para ali para poder dar espaço para que a gente tá revistando o pessoal aqui perto. Tá bom, a gente colocou a mala da Lê. Cara, em, sei lá, 5 segundos, tinha uma criança brincando com Hot Wheels dentro da mala, assim, ó, sabe? Na mala dela, assim, na fila do raio-x. E então, a mãe da criança, assim, achando normal, sabe? Ninguém nem tchum para aquilo. E assim, né? A gente não sabe falar a língua deles. Então, como é que eu vou tirar a criança dali? Sim. E essa do metrô, da pessoa se apoiar, é muito verdade. A gente tava voltando do trem do Taj Mahal. E a pessoa simplesmente resolveu, tipo, botar a mão na minha cabeça para que eu saísse para que eu puxasse a minha poltrona para frente para ela poder sair. Ela, tipo, ela puxou o cabelo, assim, sabe? Né? Tipo, é normal. Para eles é tudo normal. E você olha com cara feia e eles te olham com uma cara de, tipo, não tô te entendendo. Por que tu tá chateada, sabe? E eles vão esbarrando em você e tal. Mas, no todo, a gente voltaria na Índia, a gente fala que a gente voltaria na Índia com os nossos amigos, sabe? Sim. Quando você vai, porque todo mundo está indo na Índia, então a gente vai também nessa viagem. Mas a gente organizar uma viagem especificamente para a Índia, acho muito difícil. Eu acho que não, acho que a gente já deu o check lá, já tá tudo bem. E a gente também teve a oportunidade de fazer um tour por Nova Delhi. Então a gente, por Delhi, na verdade. E existe a Nova Delhi e existe a Velha Delhi. Existe ambas. É como se fosse a cidade nova e a cidade velha, sabe? E a gente foi para esse tour, foi muito legal. Foi muito legal, assim, a gente pôde conhecer muito sobre a cultura ali indiana e tal, sobre todas os níveis de religião que eles têm, sabe? Tudo aquilo que eles, de certa forma, creem como o seu Deus ou como, assim, a sua força maior. E a gente teve a oportunidade também de ir eu não lembro se era um templo, se era uma igreja, assim, daquelas que você precisa realmente cobrir toda a sua roupa e tal, e você vê que isso faz parte do cotidiano deles, não necessariamente de cobrir a roupa, porque eles têm algumas regras que, assim, tipo, pessoas que são indianas, se não me engano, não precisam, são estrangeiros que precisam, alguma coisa assim. E tinha uma coisa da cor da roupa, eu tava com uma roupa branca e aí eu não podia entrar com a cor dessa roupa, então eu tive que botar uma roupa colorida por cima para poder entrar. Bem diferente, a gente nunca tinha ouvido falar disso. E aí você chega lá, dentro desse templo lá, e era meio que uma praça por dentro, assim, era aberto. E tinha um monte de fonte de água, assim, muito suja as fontes de água. E as crianças tomando banho, assim, sabe? E você vê que aquilo ali faz parte da cultura deles, assim, tipo, pô, eu vou na igreja ali para tomar um banho, sabe? As crianças estavam como se estivesse no Magic City, sabe? Como se estivesse no parque, assim, sabe? Eles estavam ali tomando banho, se divertindo. Depois a gente fez um passeio de bicicleta pela Velha Delhi, que isso aí foi muito louco, foi muito assim, tipo, ali foi o lugar mais diferente culturalmente que a gente já esteve na vida. Foi, assim, muito diferente, as pessoas vendendo tudo que você pode imaginar. Era assim, o cara vendia carrinho de brinquedo e do lado as carnes todas no chão, assim, aí do lado da carne panela, aí tapete. E a gente se sentia um ET, né? Porque a gente olhava em volta, não tinha ninguém vestindo como a gente estava vestindo, apesar da gente estar com tipo uma blusa branca e uma calça preta, mas parecia que a gente era um ser ali, todo mundo olhava pra gente. Eles pediam para tirar foto com a gente. Deixa eu tirar uma foto com você é diferente. Moça, você é diferente do quê? Assim, me fala. Mas eu acho que é o cabelo, enfim, o jeito. Eles são, para nós, eles são idênticos, né? Todos são iguais. Sim. Porque eles têm um jeito, assim, um rosto que tem características muito marcantes, que quando a gente compara entre nós, não é tanto, né? Sim. Então, assim, o que a gente pode falar da Índia é que você tem que ir com a mente aberta, culturalmente falando, sabe? E tomar muitos cuidados. Por exemplo, a gente não escovava o dente com a água do banheiro do hotel, a gente comprava água mineral para poder escovar o dente. Por exemplo, sei lá, caiu um cisco no olho, a gente não ia no banheiro e pegava água, a gente pegava água mineral.
Tem que tomar alguns desses. E a gente não tomava nada aberto, só tomava coisas lacradas. Restaurante, na rua, assim. Restaurante de comida crua, a gente não comia nada tipo carne crua, esse tipo de coisa e tal. Então, mas carne do que eles comem lá? Eles só não comem carne de vaca, né? Mas eles comem muito peixe e muito. Eles têm uma alimentação muito vegetariana por conta da questão religiosa e por conta deles não. Isso é uma coisa muito interessante de falar aqui. A vaca, ela é sagrada lá, só que ela é sagrada, assim, eles não comem a vaca, simples. Só que a vaca não é sagrada, eles não endeusam a vaca de uma forma que, assim, toda vaca tem que estar lavada e limpa. Tanto que a vaca lá é como se fosse o vira-lata caramelo do Brasil. Tipo, você anda na rua, a vaca tá comendo lixo, sabe? Virou um vira-lata. O vira-lata deles é a vaca. Então foi muito louco pra gente chegar lá e, tipo assim, a gente ouvir eles falarem, lá não come carne de vaca porque é sagrado, lá não come carne de vaca porque é sagrado. Só que você chegar lá, não é necessariamente que a vaca é sagrada. É só o fato de não comer. A carne da vaca é sagrada, mas a vaca pode comer lixo, a vaca pode ficar na rua, a vaca pode, sabe? Morrer de qualquer doença. Exato, mas a carne a gente não pode comer porque a gente considera que a carne, que o boi não pode morrer para nos alimentar. Mas eles comem muito frango, peixe e muita opção vegetariana. O McDonald's lá é muito diferente. Muito diferente. Como que é? O que tem lá? Só peixe. É McFish. E tem o de frango também, não tem? Tem o de frango e vegetariano, só isso. E não tem nada de carne de vaca, nada. Só que uma coisa que eu achei muito estranha é que eles bebem muito leite. E assim, se você for olhar, se a gente cresce ouvindo que a vaca é sagrada, então o leite também, você talvez não... E aí a gente começou a entender que, na verdade, é a carne da vaca que para eles é sagrada, e não os derivados. E eles tomam muito leite justamente por conta da pimenta, porque a pimenta corta o efeito o leite corta o efeito da pimenta. Então é normal você ver um indiano comendo e do lado tem uma coalhada, do lado tem um queijo, ou um leite mesmo, um copo de leite. Então eles comem e tacam leite para dentro. Comem e tacam leite para dentro. Duro é confiar nesse leite também, né? A gente não... Eles apimentam muito a comida justamente para tirar um pouco do cheiro da comida de estragado e porque mata muitas bactérias. Alguns lugares já, né? Por exemplo, a gente estava no hotel, a gente ficou no Ibis depois do perrengue. O Ibis, assim, a gente acreditava que eles já tinham ali um controle mais seguro e que eles não apimentavam por conta das bactérias. Mas eles apimentavam porque o povo já acostumou a comer comida apimentada. Se eles não apimentarem, ninguém vai querer comer lá. E você falou das Maldivas, né? Que era o segundo país. As Maldivas foi um surto coletivo. Por quê? A gente estava pensando, onde é que a gente vai passar o ano novo? Aí não sei o quê. Só que isso em junho do ano passado. Onde é que a gente vai passar? Onde a gente vai passar? E aí a gente começou a tirar sarro. A gente via para as Maldivas, passar o ano novo lá. E começou a tirar muita onda disso, imagina, e tal. Mó sarro com os nossos amigos, não sei o quê. Falando, a gente tirava sarro que a gente tinha que ficar uma amiga nossa falava assim, se não ficar nas casinhas em cima do mar, você nem foi para as Maldivas para mim, tem que ficar nessa casa e tal. E aí teve uma hora que eu falei, mas eu vou ver preço. Eu vou ver quanto é que é, como é que é chegar lá e tal, não sei o quê. E a gente foi vendo. Eu sei que chegou uma hora que a gente falava tanto que a gente ia passar o ano novo lá, que era meio que já certo. Não, lá, agora a gente vai. É verdade, né? Agora não, se não for lá, não é ano novo. E acabou que a gente foi mesmo, que a gente conseguiu ir para lá e tal. Fizemos uma escala em Mumbai, ficamos lá um diazinho em Mumbai, assim, coisa bem rápida, mas conhecemos ali um pouquinho. E fomos para Malé depois. Aí ficamos 2 dias em Malé, depois 2 noites no hotel lá na ilha mesmo. E foi muito legal, mas foi muito diferente, porque você chega em Malé, no aeroporto, e tem um monte de placa, assim, tipo, aqui não pode comer bacon, aqui não pode beber cerveja, não pode beber isso, não pode fazer aquilo. A gente precisa olhar sua mala para ver se não tem nenhum desses itens. E eu fiquei tipo, nossa, mas sério, no isso resort não tem nada a ver com o que a gente ouve, né? No resort tu vai poder beber bebida alcoólica, não vai poder comer carne de porco, que coisa estranha. E a gente, assim, viajando, né? E tinha umas coisas bem exóticas, tipo azeitona. Por que não pode comer azeitona? Tipo assim, umas coisas bem loucas. No aeroporto. E aí a gente passou pela revista e tal, não tínhamos nada ali que eles dissessem que não podia. Ficamos em Malé esses 2 dias e, de fato, Malé não tinha nada disso. Nada. Malé que é a capital lá? É a capital. É onde você, quando você está vindo desembarca, né? É onde você desembarca.
E aí de lá sai os aviões ou as lanchas para as ilhas com aqueles resorts. E aí, em Malé, tem 2 praias artificiais que você pode ir, só que você tem que ir de roupa. Então, assim, blusa, sim. Mas que é por causa da religião? Sim. Eles são muçulmanos. Só que eu fiquei assim, gente, no resort, como é que vai ser? Para nós, estava sendo uma loucura. Aí, quando a gente chegou no resort, todo mundo de biquíni. Todo mundo com um vinho na mão. O pessoal assando um porco, assim, ó, no rolete, sabe? E a gente, cara, que louco. Isso aqui é uma realidade meio paralela, assim. Porque eu acho que eles abriram tanto para o turismo, tanto para essa parte mais luxuosa. E a Amazônia, eu ia falar, Maldivas entrou tanto no hype da galera que se fosse do jeito que é Malé, ninguém ia vir. Tipo, que brasileiro você acha que vai sair do Brasil para ir para as Maldivas para entrar numa praia de leg de blusa? Não existe isso, assim. Ninguém e tomar água mineral. Ninguém vai querer. E a gente foi, o nosso ano novo foi bem diferente, porque lá eles são bem mais calmos, assim. Sim. Tipo... o Brasil, na verdade, é um dos poucos países que festejam o Réveillon como algo extraordinário, né? Sim, a gente ficou bem surpreso. Tipo, eles acenderam lá o negócio quando deu meia-noite, que apareceu 2023. E só. Acabou. Todo mundo foi para os seus quartos, esse foi o ano novo e feliz ano novo. Ai, gente, nossa, foi só isso. Tanto que era meia-noite, tipo, meia-noite e meia, a gente já tava na cama para dormir, porque, tipo, não tinha nada para fazer lá. Nada. E foi legal, porque a gente foi dormir no ano novo e a gente acordou de manhã cedo, o Brasil ainda não tinha virado o ano. Então a gente... São acho que 8 horas de diferença, ou 9, alguma coisa assim. A gente acordou e a galera tava indo pra praia, assim, da minha família, para ver os fogos e tal. Eu falei, nossa, gente, aqui eu já passei o ano novo, eu já acordei, a gente já tá tomando café para ir pra praia. Vocês ainda estão em 2022, assim. É bizarra essa relação, né? Mas é um destino muito legal, é um destino muito mais acessível do que todo mundo pensa. Isso que eu ia perguntar. É muito mais acessível, é muito mais fácil, principalmente se você entende de milhas aéreas. Se você entende de milhas aéreas, eu te garanto que você vai conseguir chegar nas Maldivas muito mais fácil do que você acha que você vai, porque as Maldivas, elas ficam, assim, se você tem vontade de ir para a Ásia, só se você tem vontade de ir para a Ásia, as Maldivas ficam na Ásia, mas estou falando Ásia, tipo Japão, Tailândia, Indonésia, Singapura, Malásia. As Maldivas, elas já ficam no meio do caminho. E um voo para as Maldivas, para você fazer um stopover, ele não é de tudo caro. O Brasil não tem voos direto para a Ásia, obviamente, a não ser ali para Dubai, que já é considerado Ásia, mas é Oriente Médio. De Dubai para as Maldivas, você consegue um voo ali muito mais barato em milhas. De Doha, no Catar, você também consegue. A Qatar e a Emirates voam tranquilamente para lá. Então, assim, você consegue ter um voo para as Maldivas com um valor muito mais barato do que a gente pensa. O que vai deixar mais caro ou mais barato a passagem é o hotel que você vai ficar. Você pode ficar só em Malé, o que eu jamais recomendaria, porque, assim, se você quiser, fica à vontade, mas eu acho que quando você pensa em Maldivas, você pensa em praia, em relaxar, em resort, em curtir e tudo mais, e não ficar ali preso na capital, que as praias da capital, como a Lei falou, são artificiais, não são nem praias naturais. Então, só que existem ilhas que são próximas de Malé, que você vai de barco ali, pega, sei lá, 20 minutos, 40 minutos de barco, você chega na ilha, que são ilhas de moradores, então você tem Airbnb, você tem lugares que você pode alugar, e também tem resorts que são bem acessíveis. Eu acho que a data interfere muito. A gente foi no ano novo, então, obviamente, a gente pagou muito mais caro do que quem vai, sei lá, numa Os nossos amigos foram em abril desse ano. E eles até mandaram pra gente um print, assim, da hospedagem deles, e tava super, assim, muito mais barata do que a gente pagou. E eu tava até falei, nossa, fala pra ele ver esse site direito, porque tá muito barato para Maldivas, assim, Sim. É um hotel, resort e tal. Eu, obviamente, não vou dizer que é um lugar que você, se você for aí, quem é de São Paulo, ir para Ilha Bela, vai ser a mesma coisa. Óbvio que não. É um destino bem mais caro. Só que quando a gente vê alguns posts na internet das pessoas falando dos preços de Maldivas, 70 mil reais, 80 mil reais, tipo, não é isso. Não, para Maldivas é infinitamente mais barato do que isso. Eu diria que se você vai fazer uma viagem relaxada para Paris, você consegue fazer uma viagem tranquila para Maldivas. Uma viagem relaxada para Paris custa bem caro também, a gente sabe disso. Para as Maldivas também custa caro, mas fica ali pau a pau, porque o que cobra-se muito nas Maldivas é o transporte que sai de Malé para o seu hotel. Por isso que eu falei, o que vai diferenciar é o hotel.
Nosso hotel chamava Mercury, ele é da rede Alacor, a rede do Ibis, né? A gente ficou no Mercury, e o Mercury ele só tem acesso de avião. Então a gente chegou em Malé, a gente teve que pegar outro avião, turbohélice, daqueles teco-teco, para chegar lá. Esse avião custa caro, custava, sei lá, $500, alguma coisa assim, por pessoa. Então, era um avião que já era... Você chega lá e você já tem esse gasto adicional na sua viagem. Que se você for pegar $500 por pessoa, se você tiver em 2 pessoas, talvez esse seja o valor da passagem de Dubai até lá, ou enfim, de São Paulo até Dubai. Então, assim, se você quiser fazer de forma econômica, eu indico você pegar um hotel com barco ali perto de Malé. Você vai chegar lá, você vai ter uma experiência incrível, num hotel muito bom, e você também vai poder economizar bastante, ter uma experiência ali, talvez até que a gente não teve, que a gente não teve uma experiência local na ilha, a gente teve experiência local em Malé. Mas na ilha, você chega lá, tem a pizzaria do maluco que é, sei lá, das Maldivas, pô, tu vai comer na pizzaria do cara que é de lá, sabe? E tem também ilhas perto que são os próprios resorts. Sim. Assim, você vê muito ali em volta de Malé, vários resorts que, obviamente, eles são bem mais em conta, mas que são muito parecidos com o que a gente foi, assim. O nosso, a gente escolheu o Mercury porque a gente usou milhas para pagar esse hotel. Então, por isso que a gente foi para lá, porque a gente tinha milha suficiente para pagar ali com milhas, e aí foi, para nós, era a melhor opção. As outras opções não dava para pagar com milhas. Então, a gente foi para esse. Sim, e o Mercury, ele é um hotel, são mais de 200 ilhas, né, as Maldivas. E cada ilha ela é diferente da outra. O Mercury é um tipo de hotel que meio que eles compraram a ilha. Então, a ilha é só do hotel. Mas existem ilhas que não são compradas por um hotel. Então, aí você tem muito mais opções ali. Você chega no hotel, você pode alugar uma casa de alguém que mora lá, ou você pode ficar num resortzinho ali também. E o povo das Maldivas é um povo muito simpático, assim, desde a imigração, o cara que fez a imigração com a gente, ele foi muito simpático, foi muito legal e tal, e foi surpreendente que a gente fez a imigração com ele, no dia da gente sair, ele tava na imigração de saída, e aí ele falou, eu que fiz a entrada de vocês, não foi? Eu falei, foi. Aí ele, caramba, a gente tá aqui, pra onde vocês vão agora? A gente vai pra Tailândia. Ele, e depois? Eu falei, a gente vai viajar bastante. Aí ele, então, boa viagem, pai, carimbou, e aí a gente foi embora. Mas é um pouco... O visto é na hora, igual da Europa, assim? É um visto na hora, só que existe eu não me lembro, é Imuga, né? O nome do... Existe um formulário. Igor. Não lembro. Tem algum formulário que você tem que preencher na hora lá, quando você chega. Você tem que preencher na hora lá, ou... Não precisa pedir nada online, essas coisas assim. Não, só que o brasileiro precisa da vacina da febre amarela para poder entrar. Aí você passa, a gente, né, no nosso caso, a gente entrou, fez o formulário, passou pela imigração, aí ele já te manda direto para uma outra fila para mostrar a vacina. Que é tipo a Anvisa deles, né? Para mostrar a vacina. E é uma coisa, né? Porque a gente chega lá, tem uma placa muito grande, brasileiros aqui. Sabe, assim, a gente fica, ai, gente, tinha que ser nós, né? Sim. E tinha brasileiros, viu? Tinha bastante brasileiro. No nosso hotel, a gente conheceu 2 brasileiros que estavam lá. E vocês falaram, né, que vocês pagaram com milhas. Como que vocês acumulam milhas? Vocês gastam tudo no cartão de crédito? Como que é? Sim. A gente tem a vantagem que a gente vive em Airbnb. Então, o nosso aluguel a gente paga no cartão de crédito, né? Então, só aí já é um acúmulo passivo que a gente tem muito bom. Mas a gente acumula milha em tudo que a gente consegue e pode. Comida, Uber, roupa, hospedagem. Hoje o Airbnb, você consegue acumular milhas com o Airbnb. Então, a gente acumula milha em tudo o que a gente consegue e gasta também em tudo que a gente pode. A gente usa a milha para comprar hospedagem, usa a milha para comprar transporte. A gente usa de tudo. Antigamente, a gente comprava no cartão para ganhar aquelas milhas. Hoje a gente vive assim, com a listinha das coisas que a gente quer ter, e aí espera aquelas lojas terem as promoções com as milhas, aqueles pontos por real, para poder comprar. Então, a nossa compra ela é mediante a como está o mercado das milhas, para que elas possam nos render mais ainda do que só se a gente fosse lá comprar a milha do cartão. Porque só as milhas do cartão, elas não vão nos dar o suficiente para, por exemplo, ir para as Maldivas, né? Hoje a gente sabe que se você comprar uma geladeira, você consegue ir para a Argentina. Sim. Mas Maldivas você tem que ter um planejamento maior, que foi o que a gente fez. A gente passou vários meses vivendo a vida para acumular as milhas que fossem o suficientes para pagar lá o hotel, por exemplo, né? E aí a gente acumula... A gente tem 2 programas principais que a gente gosta muito, que são programas nacionais, né? A Smiles e Latam.
São os 2 programas que a gente mais gosta. Já gostei mais da Smiles, confesso. Hoje em dia eu acho que o valor das milhas comparado, né, as passagens em milhas com eles não está tão atrativo pelo que a gente quer. A gente quer alguns destinos que a Latam está tendo mais acesso. As parcerias que a Latam também tem. Então a gente está gostando mais da Latam, a gente acumula nesses 2 programas. Como a